Olha, depois do bispo que apareceu usando calcinha e peruca na rua, agora foi a vez do apóstolo Estevão Hernandes aparecer de saia. Isso aconteceu lá em Israel e a gente vai repercutir um pouco essa informação publicada pelo fuxicogospel.com.br. Você precisa acessar esse site todo dia, porque é o site mais informado do mundo gospel. Vamos lá? Apóstolo Estevão Hernandes surpreende fiéis ao aparecer de saia em Israel. A publicação gerou comentários bem-humorados e comparações em caso recente de outro líder religioso. Está aqui a foto, ó, ele ao lado da sua digníssima esposa, né? Usando saia, cara. Que interessante, né? Por que será, hein? Por que será? Vamos saber agora. O apóstolo Estevão Hernandes, fundador e líder da igreja Renascer em Cristo, chamou a atenção nas redes sociais ao aparecer usando uma saia durante viagem a Israel. O registro foi publicado no Instagram e rapidamente atraiu uma enxurrada de comentários. Ao contrário do episódio recente envolvendo o bispo e cantor gospel Eduardo Costa, de Goiás, que viralizou ao ser filmado de calcinha e peruca loira, a cena com o idealizador da Marcha para Jesus no Brasil não teve relação com investigações ou polêmicas. Segundo ele, tudo não passou de um momento descontraído. O vídeo foi gravado na esplanada do templo, a área onde está localizada a Mesquita de Omar, um dos principais pontos de culto islâmico. Apesar de estar situada na cidade velha de Jerusalém, sob controle israelense, o local é administrado pelo Waqf, né? Não sei se é o WAQF, órgão religioso ligado à Jordânia, responsável por gerenciar templos muçulmanos conforme um acordo histórico. Por exigência do protocolo de entrada, Estevão e os homens de sua comitiva utilizaram o zarong, ou izar, peça de tecido comprida e enrolada na cintura, tradicional em diversas regiões do Oriente Médio. A vestimenta é fornecida aos visitantes para cobrir as pernas de quem estiver usando roupas curtas ou consideradas inadequadas para o espaço sagrado. A publicação rapidamente gerou reações bem-humoradas. Alguns seguidores fizeram referência à recente polêmica com Eduardo Costa. Abre aspas, que susto, apóstolo. Achei que estava investigando alguma coisa, brincou um, outro completou. Por favor, não coloque peruca. O líder da Renascer está em Israel desde 12 de agosto, acompanhado da bispa Sônia, sua esposa, e de uma comitiva de obreiros. A viagem que acontece a convite da embaixada israelense está prevista para terminar no dia 21. A presença do apóstolo em Israel também tem caráter institucional e religioso. Além das visitas a locais históricos e sagrados, ele participa de encontros com autoridades e líderes religiosos, reforçando laços diplomáticos e culturais entre Brasil e o Estado de Israel. Está aqui um vídeo em que o apóstolo Estevão Hernandes aparece ao lado da esposa usando saia. Agora, é bem verdade que não é a primeira vez que ele vai para Israel, não é a segunda, nem a terceira, ele deve estar, sei lá, nem sabe mais qual número de viagens ele já fez lá. E sabe, né, que lá na Mesquita de Omar não, é cheio de protocolos, né? Sobretudo porque no ambiente controlado por judeus, embora seja ali no centro, no coração de Israel, mas é controlado pela Jordânia e pelos muçulmanos. Então lá o regime é quase talibã, né? O regime lá é sério. Não dá para entrar com roupa curta. E ele sabia disso, né? Certamente ele estava de bermuda e mostrando as pernas, e por essa razão foi impedido de entrar. Veja que impressionante, né, cara? É isso que eu acho interessante. Muita gente vai dizer, mas isso é religiosidade, isso aí é o tradicionalismo, isso aí Jesus já quebrou, que é exatamente o respeito que os muçulmanos têm, e os judeus também, mas os muçulmanos têm por locais sagrados, né? Você não pode entrar de bermuda. Mas hoje o que a gente vê dentro das igrejas evangélicas são pessoas no altar mascando chiclete, são pastores ou artistas gospel que estão no altar o tempo inteiro mexendo no celular, reverência mínima ou zero, quase nenhuma, diante de um templo evangélico. E eu tenho dito aqui, em alguns vídeos que eu já fiz, sobre o perigo da igreja de parede preta, né? Essa obviamente é só a minha opinião, tá, gente? Presta atenção. Olha a minha opinião em relação a isso. O perigo das igrejas de parede preta é exatamente o fato de que a gente perde a sensação de que estamos em um templo religioso.
Essas igrejas mais modernas de hoje, que mais parece uma casa de show, uma casa de eventos, elas não têm mais aquela... você não tem aquela sensação, eu cheguei na igreja, né? Cheguei e estou em uma igreja e, portanto, eu preciso respeitar o ambiente que eu estou. Não. Né? Se você sai dali e sai para casa de show, é a mesma coisa do ponto de vista estrutural. Então, essa situação que a gente está vendo agora, que o apóstolo teve que passar, ao ter que colocar uma roupa tradicional do local para cobrir as pernas, né? Isso mostra reverência, isso mostra respeito, que não ele, né? Que ele não teve, essa é a verdade. Se tivesse, não iria, né? Com a roupa que ele sabe, como eu falei, ele sabe que não poderia, mas ainda assim ele foi. Mas respeito por quem está lá. Respeito por aqueles que cuidam do local. E aí ficam lá o tempo inteiro, inclusive com armas. Eu estive lá e já vi como é que funciona lá. Os caras ficam com armas de grosso calibre, né, metralhadoras e tal. Vigiando lá, você não pode andar abraçado com a esposa. Aqui é a foto, né, que a gente tá vendo. Mas não pode ter qualquer demonstração de carinho, de afeto entre um homem e mulher. Roupas precisam ser roupas que cubram as pernas. Enfim. Você deve imaginar como é que funciona lá, já que o regime não é cristão, né? Então, a situação lá é de o mais absoluto e completo respeito, né? Então, se há um respeito por um local, por um espaço, que é um espaço gigante, você não pode entrar com roupa mostrando as pernas, por que na igreja pode? Por que numa igreja você pode entrar mostrando as pernas de bermuda, né? Pode até pregar de bermuda, olha que interessante, pode... Sabe, entrar de bermuda, você pode entrar mascando chiclete, não deveria, mas, né? Não é que exista uma legislação que permita, mas as pessoas fazem, sabe? As pessoas ficam se agarrando muitas vezes dentro desses locais de culto, dentro das igrejas. Então, acabou, né? Aqui no Brasil a gente está vivendo uma espécie até de banalização do culto. E aí vem os muçulmanos lá em Israel para dar o exemplo ao Brasil através do apóstolo Estevão Hernandes, que teve que se adaptar à cultura local, à cultura regional, respeitar o local sagrado e aí utilizar então uma roupa que cobrisse as pernas, já que ele, mesmo sabendo que não podia, eu digo que sabia, repito, porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o apóstolo Estevão Hernandes vai para Israel. Sabia que na mesquita de Omar existem regras rígidas que devem e precisam ser cumpridas. Comenta aqui embaixo. Você já esteve lá em Israel? Já esteve lá na mesquita de Omar? Tem vontade de ir? Fica atento a essa situação. Mas comenta o que você achou, então, dessa imagem do apóstolo Estevão Hernandes usando saia lá na cidade velha, né, de Jerusalém, a cidade de Davi. Gente, um abraço, se inscreve no canal, ativa a notificação se você não é inscrito ainda e deixa o teu like. Não esquece de deixar o teu like não. Tchau.